Bom dia. Então, como vocês podem perceber, nós estamos no nosso mês missionário. Nossa conferência vai acontecer entre os dias 27 e 28 de novembro. No dia 27 é um sábado, então a gente vai ter programação a partir das 6 da tarde, então vocês estão todos convidados. O tema da nossa conferência é 3 bilhões de razões. Esse é um dos motivos que as bandeiras entraram, porque existem 3 bilhões de pessoas, e esse número cresce a cada dia, que nunca ouviram falar de Jesus. Então, vocês estão convidados a participar. No domingo vamos ter o culto normal, mas com uma programação diferente também, com vários missionários da UEM. À noite também nós teremos uma programação. Então, eu quero convidar vocês. E nós também temos uma música tema para esse evento que vai acontecer. Então, eu peço que vocês prestem atenção na letra, que vocês se esforcem para aprender também, que vai ser tocada todo domingo. Então, que vocês reflitam em cada parte dessa letra. Muito obrigada. Existem muitos filhos perdidos, em nossas ruas têm corrido, buscando abrigo. Existem lares destruídos, esperanças caídas pelo chão. Salvos e perdidos, clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos,
para casa os guiaremos. Existem escolas cheias de ódio, até igrejas se esqueceram do teu amor. Posso ver essa geração clamando por teu perdão, por tua glória. Isto é uma emergência. Isto é uma emergência. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos. Para casa os guiaremos. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos. Para casa os guiaremos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, dando início ao nosso mês de missões, pensando no que Deus tem para nós, em como Ele vai nos despertar a um envolvimento ainda maior com esta obra que Ele está fazendo em todo o mundo, para que todos os povos o adorem. Eu quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe esse culto, nos visite com graça e misericórdia e seja exaltado no nosso meio. Vamos fazer isso? Senhor, eis aqui o teu povo. Nós saímos de nossas casas com o propósito de nos encontrarmos contigo como igreja do Senhor. E queremos, ó Deus, suplicar a Ti que nos visite com graça e misericórdia. Ó Senhor Deus, para que sejamos transformados à imagem de Cristo, nosso Salvador, aquele que é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que Ele seja exaltado através dos louvores, das orações, da nossa reverência neste momento, Senhor. A Ti entregamos este culto e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e aceite, ó Deus, o nosso culto
nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queremos agradecer muito aos irmãos que participaram ali da tarde de artes. Muitos irmãos se envolvendo, tanto as irmãs que durante o ano prepararam as coisas, como aqueles que foram lá participar e compraram. Todo o dinheiro arrecadado é justamente destinado para missões. Por isso nós fazemos isso. E as irmãs pediram para avisar que vai ter uma segunda rodada de bazar. Então, se você perdeu essa oportunidade, você ainda vai ter a chance de adquirir algumas coisas feitas com muito carinho pelas nossas irmãs e que vão glorificar a Deus investindo em missões, tá bom? Queremos agradecer também o envolvimento da igreja no Café dos Comerciários. Ontem tivemos aqui mais de 300 pessoas que passaram pela nossa igreja ouvindo a palavra, tomando café conosco, e muitos irmãos trabalharam, irmãos oraram, irmãos contribuíram, e o nome de Deus foi exaltado com a pregação do Evangelho. Que o Senhor agora faça frutificar a palavra no coração daqueles que ouviram. Pedimos que os irmãos estejam orando por isso e assim prossigamos no alvo de tornar o nome de Deus conhecido. Muito bem. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 138, apenas o verso 1 e o verso 2. Salmo 138, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. A equipe de música vai nos conduzir nesse momento. Bom dia, queridos. Convido todos que puderem a se colocar de pé para engrandecer o nome do Senhor. Nossa primeira música se chama Abra os Olhos do Meu Coração. E na palavra do Senhor, em Efésios 1:18, diz: Iluminados os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos pedir para o Senhor nesta manhã que abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Amém? Os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Novamente. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltai. Exaltado
Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Amém. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, querer ver o Senhor de perto, abraçar e beijar. O próximo cântico se chama Faz Chover. Que possa chover na sua vida, chover bênçãos, maravilhas do Senhor. Amém. Vamos lá? Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós.
coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar na força e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos. Pode se sentar. Amém. Unidos podemos andar. Que bom que nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, que está lá em Romanos, capítulo 11, verso 33. Quero convidar você que está aqui a abrir a sua Bíblia. Os irmãos que estão em casa também abram as suas Bíblias, participem conosco, concentrados na palavra do Senhor. Romanos 11, 33. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Santo Deus, pedimos que o Senhor fale conosco a partir da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei e a beleza do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das grandes ênfases da Bíblia é a glória de Deus. Esse é um assunto que
começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Toda a Escritura fala sobre a glória do nosso Deus. Deus é o único digno de receber toda a glória. Essa verdade bíblica foi ressaltada na Reforma Protestante sob as seguintes palavras: soli Deo glória, a Deus somente a glória. Esse texto de Romanos trata deste assunto da glória de Deus e como ela é exaltada e como nós devemos viver para a glória de Deus. Quando nós pensamos em viver para a glória de Deus ou toda a vida para a glória de Deus, nós estamos querendo dizer que nós devemos viver para refletir o caráter de Deus e espalhar a sua fama por toda a terra. Isso é viver para a glória de Deus. É manifestar em nossa vida os atributos que Deus compartilhou conosco. É manifestar em nossa vida aquilo que Deus é, no seu caráter, na sua essência, e que Ele compartilhou conosco. Afinal, Ele nos criou para a sua própria glória. Então, quando nós falamos de viver para a glória de Deus, nós estamos dizendo que nós não inventamos algo e oferecemos a Deus. Nós apenas devolvemos a Ele aquilo que Ele já nos deu. Viver para a glória de Deus. Paulo vai falar sobre este assunto e ele começa tratando disso, dizendo: ó profundidade, verso 33. Talvez, na nossa leitura rápida da Escritura, a gente não compreenda o que está acontecendo aqui. Esse ó que Paulo coloca não é simplesmente um ó. Esse ó que Paulo coloca é um ó. Estão entendendo? Queria ser igual o pastor Waldenberg. Ó! Mas é um ó de admiração, de espanto. É um ó de contemplação. Aliás, é uma interjeição aqui. Os irmãos sabem que uma interjeição é quando nós usamos uma palavra para expressar um sentimento, uma emoção que nós não conseguimos expressar de outra forma. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está perplexo diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está completamente boquiaberto diante da grandeza de Deus. É por isso, então, quando você estiver lendo esse versículo 33, se lembre que não é só um ó profundidade, é um ó profundidade, tremenda profundidade, é um ó de admiração, de espanto diante de quem Deus é. Paulo faz isso porque ele está construindo todo um pensamento na carta aos Romanos, e aqui especialmente do capítulo 9 ao capítulo 11, tratando de coisas que Pedro diz difíceis de compreender, mas que levam Paulo à exaltação da glória de Deus, porque ele fala do plano eterno de Deus ao escolher um povo para si, a salvar um povo para si, a glorificar o seu nome, promovendo salvação aos pecadores, tanto judeus como gentios, ao formar um povo e chamar esse povo das trevas para a luz. Esse plano que se desenrola ao longo da história, mas que foi programado desde antes do mundo existir. É isso que leva a mente do apóstolo a contemplar a grandeza de Deus, a ficar boquiaberto de como Deus pode ser tão grande, tão sábio, tão digno, tão maravilhoso. Então, quando Paulo descreve isso, ele conclui o assunto numa doxologia, numa exaltação à glória de Deus. É isso que Paulo faz quando contempla a grandeza de Deus. E olha como ele fala sobre isso, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele ressalta isso dizendo: quão insondáveis são os teus juízos,
quando nós falamos dos juízos de Deus, nós estamos pensando exatamente nos planos eternos, nas decisões eternas, ou, se você preferir, nos decretos eternos de Deus. Esses são os juízos de Deus, são insondáveis. A palavra para insondável aqui é a ideia de que você não pode perscrutar, você não pode examinar. Nós somos incapazes de entender estes planos eternos de Deus. Por isso Paulo diz, é insondável. E aí ele diz, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quando ele trata dos caminhos, agora ele não está pensando nos decretos de Deus, mas na forma como Deus executa os seus planos na história. Os caminhos de Deus, como Deus age na vida do seu povo, como Deus age controlando a história do mundo, como Deus age guiando as nossas vidas, como Deus sabe quantos fios de cabelo há em nossas cabeças, como Deus faz com que nenhuma ave caia do céu se não for da vontade dEle, como Deus chama as estrelas pelo nome e de nenhuma se esquece. Esse é o tamanho do conhecimento de Deus, esse é o tamanho da grandeza de Deus. O profeta Isaías, também pensando sobre isso, fala o seguinte em Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Tamanha é a distância entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o Deus eterno, nós somos seres mortais. Ele é o Deus infinito, nós somos finitos. Ele é o Deus ilimitado, todo-poderoso, nós somos fracos, nós somos limitados. Tamanha a distância entre o Criador e a criatura, que se Ele não se revelasse a nós por meio de sua palavra, nós jamais o conheceríamos e o compreenderíamos. Esse é o tamanho de Deus que Paulo está descrevendo. Esse é o tamanho de Deus que a Escritura descreve. O nosso Deus é um Deus grande, Ele não é um Deus pequeno, Ele não é um Deus que possa ser colocado num tubo de ensaio, Ele não é um Deus que possa ser compreendido pela mente humana. Ele é o Deus grande e poderoso, o Rei sublime, o autor de todas as coisas. E nós precisamos ter, queridos, uma visão elevada de Deus. Como nós temos perdido esta visão elevada de Deus. Temos colocado Deus como um ser tão pequeno. Temos tratado Deus como um igual. Temos pensado que Deus é um ser que pode ser manipulado. Como nós temos perdido esta visão elevada de Deus e de sua glória. Mas quando as Escrituras falam sobre Deus, ela fala sobre um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus altíssimo, um Deus santo, um Deus elevado, um Deus grande demais. É isso que Paulo entende. Essa é a constatação do apóstolo. Depois ele vai falar sobre a resposta do homem diante da grandeza de Deus. Observe comigo agora o verso 34 e o 35. Paulo faz 3 perguntas retóricas aqui. E ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe ser restituído? Paulo está na sua mente vários textos do Antigo Testamento. Paulo tem na sua mente aqui verdades claras que já foram ensinadas no Antigo Testamento. A primeira delas em Isaías capítulo 40, verso 13 e 14, quando o profeta diz: quem guiou o Espírito de Deus? Ou
quem foi o seu conselheiro ou quem foi que ensinou a Deus? Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, nós vamos ver o profeta descrevendo Deus como aquele que pega as águas dos mares em suas mãos, como aquele que pesa os montes da terra, como aquele que mede os céus com o palmo de suas mãos. É esse o Deus grande, é esse o Deus poderoso que o profeta está dizendo, e está dizendo: quem é que pode aconselhar o Senhor? Quem é que pode dizer que sabe mais do que ele? Quem é que pode se considerar digno de dar conselhos a Deus? Ninguém, nenhum de nós. É engraçado que às vezes nós agimos como se fôssemos Deus, né? Tem gente que age assim, não pede conselho para ninguém, vive como se não precisasse do conselho de ninguém. O casamento está quase acabando e ela não procura ninguém. Ele não sabe como criar os filhos, ele está perdido, mas continua fechado sem buscar aconselhamento de ninguém. Às vezes nós nos comportamos como Deus, queremos ser deuses, mas nós somos limitados. Nós precisamos do conselho sábio de irmãos e irmãs mais maduros do que nós na fé. Mas Deus não. Deus é todo sábio. Ele jamais precisou ser aconselhado. Quando você achar que pode dar algum conselho para Deus, lembre-se de Isaías 40, verso 13. Lembre-se de Romanos 11, 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quando você achar que se você fosse Deus, você faria as coisas diferentes, lembre-se, se coloque no seu lugar. Deus é Deus, Ele é sábio, ou seja, Ele sempre faz as coisas certas para o proveito de sua própria glória. Ele não é como nós. O profeta Isaías está profetizando num contexto em que o povo de Deus seria levado ao cativeiro, em que o povo de Deus seria expulso da terra prometida e seria subjugado pelas nações ímpias. É esse o contexto. E o profeta Isaías, 200 anos antes, está dizendo a eles que isso faz parte do plano de Deus, ainda que eles não entendessem. O profeta Jeremias também vai dizer isso em Jeremias 29. Ele vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, que Ele tem, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo estava, quando o profeta Jeremias escreve essa carta, o povo estava cativo na Babilônia, escravo. E lá o Senhor Deus diz a eles: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em outras palavras, o que a Escritura está nos ensinando, Deus sabe o que faz. Deus sabe, Ele cuida da nossa vida como um pastor cuida das ovelhas. Mas os planos dele, às vezes, faz parte de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, porque faz parte do plano do pastor, mesmo que nós não entendamos. Ele está trabalhando para aperfeiçoar a nossa vida, para nos transformar à imagem de Cristo. E Ele usa os sofrimentos, Ele usa a tragédia, Ele usa os infortúnios da vida, Ele usa as frustrações, os traumas, Ele usa toda a nossa história, porque Ele quer transformar a nossa vida. E Ele está fazendo isso de modo sábio, de modo justo, de modo santo, ainda que nós não entendamos. Quem é que, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E aí ele diz, quem foi que deu a ele primeiro, para que lhe venha a ser restituído? Aqui ele está citando Jó 41:11. E é interessante quando nós pensamos no livro de Jó. O capítulo 1 e o capítulo 2 descrevem um homem que perde tudo. Perde os bens, perde a saúde, perde os filhos. Um homem que vivia muito bem,
perde todas as coisas e passa por um terrível sofrimento. Então começam diálogos no livro de Jó, em que os seus amigos se levantam para tentar consolar Jó, e mais atrapalham do que ajudam, né? E então Jó também questiona os amigos, e naqueles diálogos do livro de Jó, Deus fala no capítulo 41. O clímax do livro se encontra quando Deus fala com Jó. E sabe o que Deus diz a ele? Quem primeiro me deu a mim para que eu precise restituir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É isso que Deus fala para Jó. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não devo nada a você, Jó. Eu não te devo saúde, eu não te devo filhos, eu não te devo bênçãos. Eu não te devo nada, tudo que eu te dei foi dom da minha bondade e da minha graça para você. Mas eu não estou obrigado a te dar nada. É isso que Deus está falando para Jó. E é interessante ver a resposta de Jó a Deus, depois que Deus fala em todo o capítulo 41, questionando Jó, dizendo: onde você estava quando eu criei os animais da terra? Quando eu criei tal animal? E ele fala de um animal misterioso. Onde você estava quando eu criei esse animal, que ninguém sabe que animal é, para que existe, mas Deus criou esse animal? Parece que para nos humilhar, para mostrar que Ele é Deus e que nós somos homens. Sabe qual foi a resposta de Jó? Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus trabalhou a vida de Jó. Deus sabe os caminhos. Deus conduz a nossa vida. Ninguém há que possa aconselhar a Deus. Quando nós nos deparamos com a grandeza de Deus, nós automaticamente precisamos ver a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa humilhação. Foi Calvino que disse: o homem jamais é tangido, é tocado ou afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de se comparar-se com a majestade de Deus. Em outras palavras, até que você contemple a grandeza de Deus, você não vai conseguir ver a sua própria indignidade. Talvez é por isso que muitos se acham bons, dignos do favor de Deus, porque não estão contemplando o Deus das Escrituras. Estão contemplando um Deus imaginado, criado por si mesmos. E quando isso acontece, as pessoas querem exigir algo de Deus. E oram declarando, mandando que Deus faça as coisas. E quando Deus não faz, sabe o que elas fazem? Se frustram, se rebelam contra Deus. Se afastam da comunhão, porque exigem algo de Deus. E quando Deus não satisfaz os desejos dela, ela então se rebela contra Deus. Talvez esse seja o teu caso. E eu quero então dizer a você, eu quero consolar o teu coração dizendo: Deus sabe o que faz. Dura coisa é contender com Deus. Dura coisa é questionar a Deus. Ainda que você não compreenda, ainda que você não consiga entender, ainda que você não aceite, se dobre em humilhação diante da grandeza de Deus. Quando Paulo então se humilha diante deste conhecimento de Deus, ele conclui esta doxologia dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Deus é a origem, Deus é a fonte,
de onde tudo existe, a fonte da criação, a fonte da salvação. Tudo vem de Deus, provém de Deus. Ele é a fonte de tudo. Mas Ele não é só a fonte, Ele é o sustentador de todas as coisas. Por meio dEle tudo existe, por meio dEle a nossa fé existe, por meio dEle a salvação chegou até nós, por meio dEle tudo acontece. Deus é a fonte, Deus é o sustentador, Deus é o meio, mas Deus é o fim de todas as coisas. E o fim aqui entenda a finalidade para a qual todas as coisas existem. Ele criou os céus e terra para a sua glória. Ele criou o homem e mulher para a sua glória. Ele chamou um povo para si para a sua glória. Ele está trabalhando na vida da igreja para a sua glória. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus, senão a manifestação externa do seu resplendor? O que é a glória de Deus, senão a soma de todos os seus atributos? O que é a glória de Deus, senão a majestade dele, de forma visível a nós, em Cristo Jesus? Lembram que Moisés pediu para ver a glória de Deus? E Deus falou: Moisés, você não poderá ver a minha glória, mas eu vou deixar ver a minha bondade. É assim que Deus faz. Se nós nos deparássemos com a glória de Deus, nós seríamos fulminados, queridos. O profeta Isaías disse no capítulo 6, na visão do trono de Deus, que os serafins, os anjos mais altos, diante do trono de Deus, cobrem os olhos, porque tamanha é o brilho da glória de Deus. Nós perdemos a noção disso. Nós cantamos assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Como? Se nós estivéssemos vendo a glória do Senhor, nós estaríamos prostrados diante do resplendor dele. Mas em Cristo Jesus, podemos ver a glória de Deus. Ele traduz a sua glória de modo que nós possamos ver em Cristo Jesus. Pecadores podem se achegar diante do Deus Santo, Santo, Santo. Em Cristo Jesus, podemos entrar diante dele, do trono da graça, confiantemente, em Cristo Jesus. Porque ele morreu para nos santificar. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Em Cristo Jesus, podemos ver a glória do Pai. Precisamos resgatar o zelo pela glória de Deus. Uma visão elevada do Deus das Escrituras. Qual é o tamanho do teu Deus? Como você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Qual foi a última vez que você foi confrontado com a glória de Deus? E você se colocou de joelhos, vendo a tua indignidade, vendo o teu pecado, vendo a tua pequenez diante deste Deus grande. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você, como o apóstolo Paulo, diz: a Ele a glória eternamente, amém? A Ele a minha vida, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Qual foi a última vez que você se juntou aos santos, aos anjos no céu, dizendo ao Senhor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por Tua vontade, tudo veio a existir. Qual foi a última vez que você se deparou dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a honra e a glória pelos séculos dos séculos? Nós precisamos urgentemente aprender a orar com as Escrituras. As nossas orações por vezes não passam de petições. Petições, petições, petições.
Quando foi a última vez que você orou contemplando o Deus vivo, contemplando a majestade de Deus, contemplando a glória de Deus? Nós precisamos urgentemente aprender a cantar com as Escrituras. Veja como a Escritura descreve quem Deus é. Veja a adoração diante do trono de Deus, totalmente centrada em Deus, não no homem. Totalmente voltada para Deus em Cristo Jesus, não para o homem. Nós precisamos de uma igreja que esteja centrada em Deus. Uma igreja teocêntrica, cristocêntrica. Uma igreja que solta as amarras do humanismo. Uma igreja que deixa de olhar para o homem, de agradar o homem e quer agradar somente a Deus. Uma igreja que vem cultuar para adorar a Deus e não para receber bênçãos dele. Ainda que quando nós nos achegamos a Deus e cultuamos a Deus, ele derrama bênçãos sobre nós. Mas nós não estamos aqui para receber bênçãos de Deus. Nós estamos aqui para cultuar ao Deus vivo. Nós precisamos urgentemente resgatar o zelo pela glória de Deus. Porque toda adoração verdadeira flui de uma reflexão, flui de uma meditação sobre quem Deus é. Porque se não for assim, a nossa adoração vai ser rasa, vai ser superficial. Nós vemos isso em muitas canções, irmãos, que dizem nada com nada. Elas celebram a Deus por nada. Elas são frases desconexas. Precisamos resgatar uma adoração, queridos, que é centrada em Deus, que tem razão de ser no Criador, no Salvador, no Santificador, naquilo que Deus é e que faz por nós. Precisamos voltar os nossos olhos para esse Deus Altíssimo. Como o humanismo tem influenciado a nossa forma de enxergar a vida, até mesmo de entender coisas centrais para a nossa fé. Por exemplo, o pecado. O pecado, queridos, não é horrível apenas porque gera sofrimento e morte a nós, seres humanos. O pecado é horrível porque é uma afronta ao Deus verdadeiro. É uma afronta ao caráter de Deus. A salvação é maravilhosa, não porque somente livra a nossa alma do inferno, mas a salvação é maravilhosa porque faz pecadores serem transformados e santificados em Cristo Jesus, em verdadeiros adoradores. É por isso que a salvação é maravilhosa. O céu é maravilhoso, não porque é o lugar em que nós viveremos felizes para sempre. O céu é maravilhoso porque é o lugar em que nós contemplaremos Cristo face a face e estaremos com Ele para sempre. É por isso que é maravilhoso. O céu sem Jesus não é céu. Salvação sem comunhão com Deus não é salvação. Precisamos resgatar o zelo e a paixão pela glória de Deus para fazermos missões, para plantarmos igreja, para evangelizarmos os nossos vizinhos e amigos. Quando a nossa motivação maior for o desejo de ver Deus sendo adorado, Deus sendo exaltado naquela vida daquela pessoa que hoje vive em rebelião contra Deus. Quando isso acontecer, nós arregaçaremos as nossas mangas, nós plantaremos igrejas, nós investiremos em missionários, nós enviaremos pessoas, porque nós queremos ver a glória de Deus sendo espalhada por toda a terra. Nós precisamos resgatar o zelo pela glória de Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Você tem tido uma visão de Deus conforme a Escritura revela? Você tem sido impactado pela glória de Deus? Ou você permanece indiferente a este Deus Altíssimo? Porque essa é a condição. Esse é o resultado da salvação. O que é a salvação se não deixar de dar glória a nós mesmos e passar a dar glória a Deus? Você que está aqui nessa manhã e que tem vivido para a sua própria glória,
e que tem vivido para realizar os seus sonhos, e que tem vivido simplesmente para si mesmo, para sua família, para sua vidinha, para o seu mundo, você precisa se arrepender, porque Deus te criou para refletir a imagem dele e para espalhar a fama dele por toda a terra. Deus te criou para a glória dele, e o pecado é a nossa rebelião contra Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa ir até a cruz, se arrepender dos teus pecados e confessar a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, somente a glória. Se você ainda não fez isso, hoje é dia de você fazer. Reconhecer a grandeza de Deus, se entregar ao Senhor Jesus. Eu quero finalizar este sermão da mesma forma como começamos, orando Romanos 11, 33 a 36. Vamos fazer isso? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a tua mente, ó Deus? Ou quem de nós foi o teu conselheiro? Ou quem primeiro te deu alguma coisa para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória somente a ti, hoje e eternamente. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter um momento da ceia. Eu quero dar a você um minuto para se examinar diante do Deus glorioso. Enquanto você faz isso, eu convido os oficiais a virem à frente. Em seguida, nós participaremos da ceia do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A ceia do Senhor é um momento de nos lembrarmos, de sermos constrangidos pelo grande amor de Deus em Cristo Jesus. Ele entregou a sua vida para que nós vivêssemos. Ele derramou o seu sangue para que fôssemos perdoados. E isso tudo, ele disse, para a glória de Deus. Nós temos aqui o pão. Eu vou pedir para Samuel, presbítero Samuel, orar, agradecendo ao Senhor. Em seguida nós distribuiremos o pão.
Bondoso Deus, somos agradecidos pelo dia de hoje, por esse privilégio, oportunidade. Somos agradecidos, ó Deus, por tudo que tem acontecido nas nossas vidas. E suplicamos que o Senhor nos dê cada dia mais sensibilidade e humildade para dar glória somente a Ti. Amém, Senhor. E agradecemos muito a Deus porque que esse momento de comer o pão seja um desses momentos em que nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua bondade para conosco, e nós tenhamos um dia, uma semana mais na Tua presença, com mais intimidade com o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós iremos distribuir o pão, e os irmãos que vão participar da ceia, fiquem em pé para receber. Após receberem, agradeçam ao oficial e sentem esperando para comermos juntos. Todos receberam? Vamos ficar em pé para participarmos juntos. O pão que representa o corpo de Cristo. Participemos juntos. Obrigado, Deus. Obrigado. Da mesma forma, vou pedir novamente para o presbítero Samuel orar ao Senhor agradecendo pelo cálice. Em seguida, participaremos juntos. E agora, Senhor, queremos dar graças pelo vinho. Sim, ó
É o teu sangue, a representação do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E é através desse sacrifício, através dessa obra, é que nós podemos estar na tua presença, contemplar a tua glória, contemplar o teu amor. Amém. Obrigado a Deus por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Todos receberam? Nós vamos servir os oficiais, em seguida participaremos juntos. Pastor. Vamos nos colocar em pé. O fruto da videira, que representa o sangue de Cristo. Que a nossa fé seja renovada, a nossa esperança confirmada, até aquele dia em que beberemos com Ele nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Deus, maravilhosa é a tua salvação, grande é o teu amor, ó Deus, quão grande é a tua misericórdia para conosco. Ó Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Deus, neste momento, neste culto, Senhor.
que as nossas vidas sejam para a tua glória, não somente hoje, mas todos os dias que o Senhor nos der nessa terra. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar uma canção. Deus, somente Deus. Apropriada para encerrarmos o nosso culto, cantando e declarando a grandeza do nosso Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Após o culto, todos estão convidados a permanecerem para a nossa escola bíblica. Vamos orar encerrando assim o nosso culto público. Santo e eterno Deus, somos gratos por esse momento, recebe a nossa gratidão. Ó Senhor, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso, ó Deus, que Tu derramas sobre nós. E sobre nós derrama a Tua bênção. Senhor, que o Teu rosto sempre esteja resplandecendo sobre nós. Levanta sobre nós a Tua face e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, hoje
e com todo o teu povo, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.